Fala turma, primeiro ano médio, Colégio Curso Universo. Aqui estou eu mais uma vez com vocês para a gente estudar mais uma videoaula. Bom, antes de mais nada, deixa eu iniciar. Nós já vimos aí a pré-história, o período paleolítico, o período neolítico, mesolítico, idade da pedra polida, idade da pedra lascada, o povoamento da Terra, da América. Então, ou seja, já vimos a Mesopotâmia, a Síria, os caldeus, né? Então já vimos tudo isso. Agora nós vamos ver a China e posteriormente nós vamos ver a Índia. Veja bem, gente, o slide vai ser igualzinho, só vou dividir. Esse slide está nas duas aulas, só que eu vou tentar gravar em 25 e 25 minutos. Ou então 30 e 30 no máximo, porque 30 o aparelho não suporta, até 30 no máximo mesmo estourando, né? Porque eu não quero, porque o aparelho não suporta. Eu tenho que dar uma videoaula até terminar a China e depois eu continuo com Índia, tá bom? Então eu coloquei alguns conceitos básicos da civilização chinesa, para vocês terem alguma ideia caso caia no SSA o assunto que geralmente se pede. Então nós vamos estar estudando. Você que não é da nossa escola, nosso aluno, que não é nosso aluno do Colégio Curso Universo, mas é nosso aluno agora de forma virtual, se inscreva aí no canal da escola para você poder acompanhar nossas aulas, tá certo? Então se inscreva aí, seja bem-vindos, meus queridos alunos do Colégio Curso Universo. Um grande beijo para vocês. Então vamos falar de China e depois nós vamos falar da Índia, tá bom? Então essa aula eu vou dividir em duas partes, China e Índia. Começando primeiramente por China. Então vamos lá. Aqui eu começo mostrando aqui para vocês, gente, a muralha da China, né? Que é uma construção realmente extremamente antiga, embora que grandes partes dela aqui foi restaurada. E alguns aí que foram à lua disseram que dá para ver a muralha da China a olho nu. Nunca estive lá, não sei. Então, não sei, né? Se realmente dá para ver. Mas alguns que astronautas disseram que dá para ver a olho nu. Mas está aí a grande muralha da China e nós vamos começar agora vendo aí pelo menos os conceitos básicos da civilização chinesa. Aqui a gente vem. Então vamos lá. Aqui, as primeiras dinastias. Aqui eu coloquei para vocês o seguinte: um texto do século II a.C. conta que a história chinesa começou com o governo de 3 deuses, ou soberanos, que foram sucedidos por 5 imperadores. Então, ou seja, na verdade, toda a civilização antiga, gente, quando a gente vê aí, com exceção de algumas, obviamente, né, não todas, mas muitas delas tinham dificuldade de fazer uma dissociação, de retirar aí, de fazer uma separação entre homens e deuses. Aqueles que realmente possuíam grandes poderes econômicos e viviam em grandes palácios, ou eles acreditavam que descendia de um deus, ou era um deus, ou descendiam de um deus, ou representavam um deus. Não eram exatamente todas, como a gente pode ver na Mesopotâmia, quando chega o primeiro Império Babilônico, nós vamos ver que os reis, pelo menos, se autotitularam deuses, né? Nós vimos aí. Então, assim, os chineses, eles também tinham esse conceito logo no início. Depois isso daí vai se acabando, tá bom? Mas era dessa forma. Aqui tem uma imagem do palácio da cidade, né? A cidade proibida na antiga China, a parte dela, do palácio ainda, da cidade proibida, onde só vivia ali o imperador chinês, ou os imperadores chineses, era onde eles viviam. E aqui é uma imagem, lembrando-se que essas civilizações, as antigas, elas sempre habitavam sempre perto de grandes rios, né? Eu coloco aqui também um lembrete para vocês aqui, né? A primeira dinastia, que foi a dinastia Xia, foi de 2200 a.C. A primeira dinastia, que foi a dinastia Xia, 2200 a.C., também? Vamos lá, dou um espaço para vocês aí copiarem no caderno de vocês. Bom, então vamos lá. Aqui a gente vê as dinastias Shang e Zhou. Gente, veja bem, eles trabalharam com algumas coisas extremamente importantes, como trabalhavam muito bem o bronze, cerâmicas esmaltadas e os tecidos. Gente, veja bem, os chineses eles sempre foram muito bons nessas artes, tá? Tanto é que foi que descobriram a seda, né? A introdução do bicho da seda. Eu não estou dizendo para vocês que essas imagens que eu estou colocando aqui são imagens ainda da época. Não, só coloquei para vocês poderem mostrar e trabalhar com a imagem desses artifícios, né, desses objetos que eles trabalhavam, como objetos de bronze, cerâmica esmaltada e tecido. Veja bem, gente, era extremamente valioso para a época, né? Então, enquanto outras civilizações ainda utilizavam peles de carneiro para fazer roupa, ou também a lã, que os chineses também utilizavam, mas a seda, logo no início, era utilizada muito mais pelos reis, né? Então era um produto muito valioso quando os chineses eles comercializavam com outros povos. Era de extremamente grande valia, tá bom? Então tanto é que eles fizeram até a chamada a Rota da Seda,
que chegou até a parte da Europa Oriental, ali comercializando ali com a parte da Turquia e da Rússia, tá bom? É verdade, sério mesmo. Então, fazendo ali uma rota da seda, negociando com esses povos. E a gente vê aqui as cerâmicas esmaltadas, por exemplo, que enquanto as outras civilizações trabalhavam com argila ou com barro, eles já faziam essas cerâmicas esmaltadas, que eram extremamente valiosas, né? E realmente, bem fino mesmo. Quanto mais fino era a arte, mais valiosa ela era, né, primeirão? Então, beleza. Aqui os objetos de bronze, principalmente também como se vê também como enfeites, né, e duravam muito mais do que simplesmente algo de barro feito ali de argila ou de algo dessa natureza. Então, trabalhava com cerâmicas esmaltadas, trabalhava muito bem com bronze e principalmente com a seda, onde eles desenvolveram através do bicho da seda, conseguiu fazer grandes comércios aí com outras civilizações próximas, tá? Tanto as duas dinastias, como eu coloquei aqui para vocês, a dinastia Shang e a dinastia Zhou. Aqui eu passo, então eu coloquei aqui para vocês que no final do século XII a.C., os Zhou iniciaram uma guerra contra os Shang, que foram derrotados, né? Os Shang foram derrotados. Os Zhou deram início a uma nova dinastia que unificou o território e difundiu a escrita, né? Ou seja, houve uma guerra entre essas dinastias. A gente sabia que ainda não era um império totalmente homogêneo, existiam laços diferentes, existiam escritas diferentes, existiam também culturas diferentes, e esses reinos também não deixaram de entrar em guerras. Então acontece uma guerra entre a dinastia Zhou e a dinastia Shang, onde a dinastia Shang vai sair derrotada, e o Zhou deram início a uma nova dinastia, unificou o território e difundiu aí a escrita, né? Ou seja, começou aí o chamado processo de escrita na China, embora a gente sabe que a escrita da China ela ainda existia aquela pictográfica, depois ela passa para a ideográfica, tá bom? Essas escritas aí. Então a gente vê aí uma nova dinastia se formando através de guerras, que nas civilizações antigas eram sempre muito importantes as guerras. Sim, gente, eu comecei falando de um ponto e acabei me esquecendo. Deixa eu só vir daqui o computador um pouquinho, porque eu vou passar um slide por esse computador aqui, que é extremamente importante. Todas as civilizações antigas, sempre o que foi, o principal produto sempre foi a agricultura. Eles tinham o costume e o hábito sempre de habitarem perto dos grandes rios, como a gente viu na Mesopotâmia, o rio Eufrates e o rio Tigre, que eram mais importantes na Mesopotâmia. Ali na Palestina a gente vai ver uma importância ali no rio Jordão. A gente vem aqui na China, a gente vê o rio Amarelo. A gente vai ver na Índia, a gente vai ver o rio Indo, depois o rio Ganges. E assim sucessivamente. Então, e no Egito, o rio Nilo. Então, a habitação, a moradia, sempre perto de rios, sempre foram extremamente importantes para a subsistência dessas civilizações antigas. Tá bem? Vamos lá então? Aqui eu deixo espaço para vocês copiarem e passo aqui mais um para vocês. Então aí eu coloco uma imagem do Rio Amarelo para vocês. A partir do século VII a.C., os nobres foram formando reinos, né? Então, ou seja, gente, veja bem, nessas civilizações antigas, é muito comum a gente entender que os nobres, aquelas pessoas que tinham grandes terras, ou que descendiam diretamente do rei, não era tão fácil assim você manter o império. Então, ou seja, quando o reino ele se tornava um pouquinho mais fraco, ele se fragmentava, fraco por vários motivos, uma catástrofe territorial, uma catástrofe natural, guerras e mais guerras, desentendimentos políticos, crises econômicas, tudo isso faz com que o reino ele se fragmente com muita facilidade. Então, na China não foi diferente. Quando o reino ele começa a passar por crises, começou a existir naquele país vários grupos de nobres que, além desses grupos além de terem as suas terras, eles tinham pessoas que trabalhavam diretamente para elas. Tinham servos, tinham escravos, exércitos que cobravam impostos. Então eles foram formando, esses nobres, pequenos reinos. Na verdade não eram considerados reinos. Viviam como rei, não era rei, mas vivia como se fosse um reino. Tinha o seu pequeno reino ali. Tá bom? Então, ou seja, esses grupos eles acabavam brigando entre si. E brigando entre si ficou aí 7 reinos lutando pelas dinastias, que ficou conhecido como Época dos Reinos Combatentes. Entre os séculos 5 e 3 a.C., 7 reinos enfrentaram-se, época dos reinos combatentes. Até hoje existem muitos filmes mostrando esses reinos aí, uns brigando contra outros. Filmes chineses, são até interessantes, né? Filme ali brigando um reino contra o outro. Então, existiam vários reinos, onde 7 reinos ali ficaram mais fortes, conseguiram derrotar os outros, aqueles pequenos reinos.
né? E aí lutaram para ver quem iria ficar com a próxima sucessania, né? Com o próximo reinado, quem ia dar início a uma nova dinastia aqui na China. Então, ou seja, aqui eu mostro mais uma vez para vocês a imagem do rio amarelo, tá bem? Vamos lá então, um pouquinho mais à frente. Dá tempo de copiar? Pronto, vamos lá então. Aí eu mostro aqui, né? A China Imperial, a dinastia Qin e Han. Em 240 a.C., o reino Qin anexou e unificou os territórios e proclamou-se imperador dos chineses. Então veja, a gente começa com a dinastia Qin. Ele vai acabar com esses pequenos reinos e vai acabar formando aí um reino de fato unificado, tá bom? Vai conseguir unir ali toda aquela região e formar um reino unificado, onde eles fizeram muitas coisas ali que contribuíram muito para o crescimento da China, para a evolução da China. A história da China, gente, é uma história realmente muito interessante, muito bela, muito bonita, tá bom? Então, ou seja, depois dessa dinastia, a gente vai entrar aqui na dinastia Qin e vamos ver, ele anexou e unificou os territórios e proclamou-se imperadores ali, deixa eu sair aqui da frente, porque às vezes quando vem para cá, clareia um pouquinho mais. E proclamou-se aí imperadores dos chineses, tá bom? Vamos ver aí quais foram as contribuições que eles fizeram. Tiveram algumas contribuições interessantes. Aí vamos ver agora quais foram as contribuições. O imperador criou o código de leis. Nós vimos aí, gente, que as leis, antes de ter um Estado forte, né, muitas vezes as leis elas eram executadas, elas eram feitas, por incrível que pareça, pela população. Eu até falei para vocês aí na Mesopotâmia, quando eu estava dando um exemplo, ou seja, os costumes e as tradições eram o que fazia o exercício das leis. Como eu tinha falado para vocês, existiu uma parte, né, na Bíblia, mostra que o Senhor Jesus ele estava sentado, e ali ele estava ali sentadinho, tudo tal, de repente pega uma mulher, coloca na frente dele e fala, olha Senhor, essa mulher ela foi pega em flagrante de adultério, Rabi, mestre, né? Essa mulher foi pega em flagrante de adultério. E agora, na lei de Moisés, diz que a gente tem que apedrejar. O que o Senhor diz? Aí ele vai lá e fala, né? Se algum de vós não tiver pecado, tire a primeira pedra. Ali mostra claramente uma situação onde você não viu nenhum oficial do Estado, não viu nenhum oficial do rei, não viu nenhum representante de uma província, não viu nenhum soldado aplicando aquela lei de apedrejamento daquela mulher, que mais tarde nós soubemos, nós vimos que era Maria Madalena. Nós vimos que era a população aplicando isso. Então, ou seja, isso também não foi exclusivamente ali na Palestina, né? Que na verdade a Palestina, o nome Palestina não existia ainda, era Canaã. Então, vai existir somente ali com Adriano, né? Vai se tornar a Palestina quando eles expulsam ali os judeus dali, né? Expulsam ali que nós vimos ali na questão da diáspora, quando Adriano ele destrói ali o templo e ali vai começar a diáspora, né? E aí ele traz os antigos descendentes dos filisteus para lá, formaram-se os palestinos. Então, ou seja, nós vimos ali que a aplicabilidade da lei, dos costumes e tradições, era feita pela população e não feita pelo Estado. Como eu disse, não tinha nenhum representante oficial ali para apedrejar aquela mulher. E isso também não era diferente nos outros reinos. Eles também tinham essas tradições. Então, ou seja, quando chega na dinastia Qin, que a gente pega aqui, o imperador criou um código de leis. Agora, esse código de leis foi criado por ele e agora quem vai aplicar é justamente o Estado. Poder centralizado, ou seja, os poderes não estavam mais nas mãos de pequenos nobres, o poder agora estava centralizado na figura do imperador, não tinha, embora não estou dizendo que eles deixaram de ter poder, mas não tinha mais o poder. Ter um poder é uma coisa, ter o poder é outra. É claro que nós sabemos que todas aquelas pessoas que têm dinheiro, que faz parte de uma nobreza, ela tem um certo poder consigo. Mas estou falando do poder de julgamento, o poder de decisão, agora ficou de fato nas mãos do imperador. Aqui, gente, isso aqui é muito importante também, construiu obra de irrigação, tá? Ele vai construir aí grandes obras, que vai servir e muito aí para poder abastecer as áreas mais longínquas da China, onde não era tão abastecido de rios. Agora essas áreas serão mais abastecidas de rios, as pessoas que não têm mais acesso, ou seja, vai servir também como reservatório de água, né, para poder também povoar outras regiões, as regiões mais longínquas, as províncias mais longínquas, vão poder ter acesso à água, não todas, obviamente, que isso aqui começa ainda uma coisa muito insípida, ainda muito pequena, ainda vai começar de uma forma muito lenta. Não foi assim uma coisa como queria aqui no Brasil Juscelino Kubitschek, né, 50 anos em 5. Não foi assim. Isso foi feito de forma lenta e gradual. Foi dizendo as coisas, mas de qualquer jeito houve uma evolução estrutural na China, justamente nesse período, tá?
construção de irrigação, de obras de irrigação, unificação do sistema de escrita, ou seja, essa unificação do sistema de escrita, deixa eu só pular aqui. Essa unificação do sistema de escrita, quando a gente pega, a gente vê que existe ainda na China várias formas de escritas ainda um pouco que diferem uma das outras. Eu não sou bom nisso, tá bom? Não sei muito, não tenho muita propriedade para falar sobre isso não. Mas nós vamos ver que difere uma forma de escrita da outra ainda na China. Existem algumas diferenças em palavras e conjugações, que eu não estou muito a par disso daí não. Então imagina se hoje em dia ainda existem essas diferenças, pequenas diferenças, e algumas regiões ou grandes diferenças, na forma de se conjugar o verbo, de interpretar alguma coisa. Nessa época também não é diferente. Então ele vai adotar aí uma escrita oficial aí para a China, tá? Eu não estou dizendo que todos seguiram isso. A gente traz aqui, vamos para mais uma dinastia agora. A dinastia Qin Shi Huang. Após a morte de Qin Shi Huang, Qin Shi Huang, Liu Peng fundou a dinastia Han, por volta de 35 a.C. Essa dinastia expandiu o território para a região que hoje corresponde ao Vietnã, as duas Coreias e a Ásia Central. Gente, veja bem, é claro que depois da morte de Qin Huang, quando ele morre, quando ele acaba morrendo, tentaram-se aí ainda dar continuidade, os seus sucessores tentou dar continuidade. Mas como eles se enfraqueceram, porque começou a existir divergências políticas entre eles. É aí que vai entrar a dinastia Han, tá bem? Entra aí, Pang fundou a dinastia Han, é aí que Pang ele entra, aproveitando, né, o enfraquecimento, né, dos seus antigos sucessores, e vai surgir mais uma dinastia, né, de mais um império na China. Essa dinastia aí, que eu tenho mania de ficar muito perto da tela, essa dinastia ela vai ter algumas contribuições também significativas, principalmente o aumento do território, como nós vimos aqui. Chegou nas duas Coreias, no Vietnã e na Ásia Central. Aí você pode pensar, poxa, esse imperador foi melhor do que o imperador anterior, né? Foi bem menor, a dinastia Han, ela foi... Não era assim, cada uma delas teve sua contribuição, cada uma delas teve as proporções, outras mais, outras menos. Umas preferiram mais expandir, a outras preferiram manter o que já existia e consolidar aquilo. Então cada uma teve a sua contribuição. A China não cresceu com um imperador, ela cresceu num período de história, onde foi crescendo ali, sendo que este conseguiu ainda chegar nas duas Coreias e na Ásia Central, tá bom? Então, ou seja, um período aí onde eles acabaram também crescendo bastante. Gente, eu olho para cá às vezes, porque eu ainda vejo quanto falta aqui, e olho para o horário aqui para não passar ali dos 25 minutos, tá? Que essa aula vai ter que ser 25 e 25, tá bom? No máximo 30 e 25, tá bom? Então, por isso que às vezes eu olho aqui para saber quanto falta e o meu tempo para ir me controlando, tá bom? Então, deu esse espaço aqui para vocês poderem copiando. Vamos lá, que ainda falta algumas... Vamos lá então. Então veja, dinastia Han. Vamos ver algumas proporções da dinastia Han. O que ela proporcionou? Aumento do exército, obviamente, esse aumento do exército, já que o império ficou muito grande, precisava ter um exército maior, tanto para manter as conquistas, quanto para manter as conquistas, quanto conquistar cada vez mais. Então era necessário evitar invasões, né? Principalmente posteriormente eles tiveram muitos problemas com os mongóis, por isso construiu um dos motivos também das muralhas, foi a invasão dos mongóis, mas isso é um outro assunto, tá bom? É um outro assunto, tá bom? Para a gente não confundir. Mas precisava se manter esse exército forte, tanto manter o que conquistou, ou para conquistar mais, e também para legitimar o governo do imperador. Aumento do exército, né? Sistema unificado de pesos e medidas, ou seja, é justamente a centralização. Enquanto em vários locais tem vários pesos e várias medidas, quando o rei ele tem o mesmo peso, o mesmo preço para tudo, ele de qualquer forma mostra ali quem está mandando é ele. Não tem mais aquela coisa, naquela região quem manda é tão nobre, naquela outra região quem manda é tão nobre, naquela outra já é outro. Não é assim. Agora, com o sistema de pesos e medidas, o imperador deixa bem claro que quem está ali mandando agora, quem decide pesos e medidas, é ele mesmo. Aqui é aquilo que eu já falo para vocês sobre a Rota da Seda. Não sei se dá para ver a luminosidade de vocês, chega um pouquinho mais perto. Eu não sei se dá para ver aí. Deixa eu vir para cá. Deixa eu ver, só um minutinho que chega perto aqui da tela. Dá para ver um pouquinho. Aqui a gente vê a Rota da Seda, tá, gente? A gente pega aqui, ó, como eu tinha falado para vocês, pega aqui a Turquia, vai pegando aqui uma parte ainda do Oriente Médio, a gente vem para cá, ó, pega a parte do Oriente Médio, tá bom? Aqui o
Oriente Médio, desculpa. A gente pega aqui o Oriente Médio, pega aqui a parte da Turquia, pega a parte da Palestina. Olha aqui, ó, subindo aqui para a atual Bulgária, Romênia. A gente vem para cá, né, para os Balcãs, chegando aqui até a Itália, você pode ver, linha de Veneza, passando aqui até perto da Áustria, tá bom? Olha aqui, ó, essa aqui é a Rota da Seda, onde a China, ela vai se expandir bastante, chegando aqui ó, até a Itália, a atual Turquia, né, a região dos Balcãs ali, na Croácia. Você pega aqui, então, ou seja, a Rota da Seda era tão importante, que chegou até a parte europeia, né? Olha ali, subindo até pela Rússia, pegando parte da Rússia ali. Foi realmente algo muito importante para a civilização chinesa, né? E também para a civilização europeia, por isso que eles iam até lá, tá bom? A gente também tem que lembrar que os europeus também tinham interesse nisso, principalmente posteriormente quando a gente vê, quando eles queriam chegar na Ásia, né? Não era somente exclusivamente na Índia, com as grandes navegações, que isso é muito depois, tá? Isso é mais de mil anos depois, tá bom? Mas a gente vê que elas serviram também como uma base, né, como se fosse uma espécie de uma bússola para poder chegar nas Índias, né, de certa forma, essas rotas antigas aí. Então, ou seja, sistema unificado de peso e medida, Roda da Seda, recuperou textos como textos literários, religiosos e filosóficos, né. Vamos ver agora, dar uma olhadinha na organização social, como é que isso aí estava organizado, tá bem? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui então. Como é que isso aí estava organizado? Organização social. Em primeiro lugar estava o imperador, depois vinham os auxiliares, né? Em segundo vinham os ministros da corte, que auxiliavam o rei. Então primeiro vinha o imperador, abaixo do imperador ele era auxiliado. Em segundo ponto na escala, os ministros da corte, eles eram auxiliados por esses ministros da corte, que eram os segundos na escala social. Bem, eu coloquei aqui para vocês também. Esses ministros da corte viviam do quê? Agiam pelo império em nome do imperador, certo? Então eram pessoas realmente muito importantes aí, agiram no império em nome do imperador. Vamos ver agora um outro contraponto. A gente tem aqui em terceiro, vinha a nobreza tradicional, que viviam da exploração do trabalho do camponês. Depois vinham os proprietários de terras. E esses caras, a nobreza, vamos lá, depois não, né? Eles eram proprietários de terra, desculpa. Terceiro, é que eu pensei que tinha colocado, que tem outro ponto também que ele é rico, grandes proprietários de terras também, que está na outra parte do slide, desculpa, me confundi aqui. Primeiro vinha a nobreza tradicional, que ele vivia da exploração dos camponeses. Quem era essa nobreza tradicional? Já tinha falado para você anteriormente. Eles eram proprietários de terras. O que eles faziam em algumas regiões? Decisão sobre as crianças, ou seja, se alguma criança iria ficar no reino ou não. Porque algumas crianças, é que eu estou incomodado com o slide, gente, sério, aqui está muito claro, eu não estou conseguindo ver direito. Tinha os proprietários de terras, ex-proprietários de terras, nessa nobreza tradicional, tinha decisão sobre as crianças daquela região, julgava e punia os crimes e podiam ter várias esposas, olha aí. Então, ou seja, era uma nobreza tradicional. Então, esses daí tinham grandes poderes, mas eu não estou dizendo que eles tinham um reino. Tinham poderes, tinham, mas não tinha o poder que isso estava centralizado na figura do imperador. Então eu coloco aqui um outro esquema para vocês, gente, que eu separei aqui, que vinham aqueles que eram também, aqui ó, grandes comerciantes e dirigentes do exército. Esse daqui também, embora eu coloquei em quarto lugar, mas eles também, muitos deles faziam parte também da nobreza, tá? Eram parte da nobreza. Então a gente pega aqui, ó, em quarto lugar, viu os grandes comerciantes e também em quarto, dirigentes do exército, né? Alguns também faziam parte da nobreza. Então veja, eles estavam rodeados de mulheres, escravos, criados e funcionários administrativos. Também eram muito poderosos, tá? Quando eu digo que o rei agora tinha poderes, unificou, eu não estou querendo dizer, até porque o rei precisa de apoio, tá bom, gente? Ele não podia sozinho mandar em todo mundo, ele precisava de um apoio, precisava desse grupo. Então via a nobreza tradicional, via aqueles que auxiliavam diretamente o Estado, os grandes comerciantes, dirigentes do exército, e esses daqui também eram muitos poderosos que estavam em volta de mulheres, escravos, criados e administrativos. Estavam rodeados desses grupos aqui para você montar. E por último vinha o camponês, tá? Por último vinha o camponês, que pagavam tributos, né, e colheitas para os nobres, tá bom? E o camponês. Vamos ver agora as atividades econômicas. A atividade econômica, gente, ela é mais informativa do que explicativa, tá bom? Ela é bem informativa mesmo. Vamos lá então, que a gente sabe que toda civilização antiga, a sua base era a agricultura.
a base econômica. Só diferencia o que era plantado. Então a gente vem para cá, atividades econômicas, né? Como eu já disse para vocês, a agricultura era uma das atividades econômicas mais importantes. Só diferencia o que se plantava, tá bom? Então eles plantavam cevada, arroz, trigo, melão, abóbora, pepino, cebola, alho e painço, né? Aqui é informativo, tá bom? No que eles trabalhavam. Vamos ver agora um outro ponto, uma continuação agora na pecuária, na arte, como é que eles trabalhavam com isso aí. Bois e cavalos eram criados para o trabalho nos campos e para o transporte. Desenvolveram um sistema de irrigação com águas fluviais. Utilizaram a seda e na fabricação de objetos de madeira e bronze. Bom, então aqui também informativo, que utilizavam bois e cavalos, que eram criados para o trabalho nos campos, né, e para o transporte, né, fazia ali, utilizando aí para poder fazer tipo aquela charrua que eles utilizavam bastante. Desenvolveram um sistema de irrigação com águas fluviais, que eu tinha falado para vocês anteriormente, né, às vezes desviavam uma partezinha dos rios para eles poderem ter acesso nas áreas mais longínquas, então, para poder trabalhar mais com a irrigação, para poder trabalhar o campo, obviamente. Cadê aqui? Utilizaram a seda para a seda e fabricação de objetos de madeira e bronze e ferro, que eu tinha falado também ali anteriormente. Vamos ver um pouquinho da escrita? Escrita, vamos ver. Primeira escrita ideográfica. Os primeiros caracteres, eu coloquei aqui uma evolução da escrita chinesa, de 17 séculos antes de Cristo, e como ficou depois de 2 séculos depois de Cristo. Então, ou seja, a primeira escrita, ela era pictográfica, né? Nós sabemos. A escrita pictográfica, como nós vamos ver lá, é um tipo de escrita através ali de desenhos, aquela coisa toda. A escrita ideográfica, ela já faz um resumo maior e trabalha através de símbolos. O primeiro caractere da escrita eram desenhos que representavam tudo. Depois passou a ser ideográfico, ou seja, os desenhos, juntando alguns desenhos, passa a ter agora uma ideia. Não precisava colocar daí um menino andando e indo pescar para você entender. Agora já misturava, colocava alguns desenhos e outros, era muito mais através de símbolos, tá bem? Que era a forma de escrita da China. Tá aí, gente, na verdade a nossa videoaula termina por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E você que não é da nossa escola, se inscreva lá no canal da escola, né, para vocês poderem trabalhar conosco também, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, beijo no coração, fiquem com Deus, primeiro ano médio, e até a nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre a Índia. Beijo de novo, tchauzinho!